Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, domingo, 22 de março de 2026, a lição 13 de hoje, ela tem como título Lições de Evangelização. E a lição de hoje, ela está baseada no livro do apóstolo Paulo de Colossenses capítulo 4, onde aqui nós observamos a dedicação do apóstolo Paulo com o evangelho ali na Ásia. E ele destaca a importância da sua equipe de colaboradores, pessoas maduras e plenamente convictas da vontade do Senhor para proclamar o Evangelho naquela região. E Paulo fez 4 viagens assim bastante importantes que somaram cerca de 21.500 quilômetros, né? Uma rodagem bastante grande, né? Foi por mar ou por terra, ele realmente batalhou para que mais pessoas fossem alcançadas. E ele dedicou-se bastante àqueles centros comerciais, né? Como no caso da cidade de Corinto, de Éfeso, de onde a mensagem se espalhava assim, para outras localidades, mais no interior ali. E quando ele não conseguia visitar a cada igreja, né, por motivos óbvios, né, dele estar preso, ele enviava cartas, né, mostrando que ele, Paulo, se lembrava daqueles irmãos de todas as igrejas. E que ele, Paulo, como homem consagrado, se importava com o bem-estar de cada um deles. E na carta de Colossenses capítulo 4, versículos 7 até 9, o apóstolo destaca a importância do seu colaborador chamado Tíquico. Ele menciona que ele deixaria, através de Tíquico, né, todos bem informados, por esse homem ser bastante honesto, confiável, íntegro e muito amado e fiel por parte dele, sendo um ministro do Senhor. E juntamente com outra pessoa chamada Onésimo, né, que também trabalhavam juntos ali, para levar notícias, né, encorajar os irmãos da igreja de Colossos. Bom, Tíquico também esteve com Paulo durante a sua segunda viagem, quando realmente Paulo foi preso ali em Roma. De onde ele foi enviado a Éfeso para fortalecer o trabalho ali, pela ausência de Paulo, pelo esse motivo do cárcere, né, que está lá em 2 Timóteo 4,12. Antes, Paulo havia pensado em enviá-lo para um outro lugar, para junto a Tito, lá em Creta. Porém, ele resolveu enviar ali, está lá em Tito 3,12. Acompanhando assim outra pessoa chamada Onésimo, né, que também Paulo o chama de o fiel e amado irmão, né, dando também qualidades a esse irmão, que está lá em Colossenses 4,9, que Paulo havia evangelizado na prisão. E na prisão que ele havia conseguido passar essa mensagem. E aparentemente Paulo também queria saber sobre as circunstâncias, né, como estava ocorrendo com os irmãos ali de cristãos ali de Colossos, porque Paulo se preocupava com cada um deles. Não seria difícil enviar notícia de volta a ele por alguém, né? Mas esse alguém deveria ser confiável. E se não fosse possível pelo próprio Tíquico, né, as coisas estariam difíceis, né? Mas Tíquico, ele se disponibilizou, de livre e espontânea vontade, e trabalhar com Paulo e ser esse elo colaborador entre a prisão e ali cidade de Colossos, levando sempre mensagens, mostrando realmente como estava Paulo e como era a mensagem espiritual. Essa foi outra maneira de Paulo demonstrar o grande amor e a preocupação pelos crentes,
ainda que não tivesse visitado pessoalmente e não conhecido muitos ali pessoalmente, mas ele os fortalecia na fé para que Títico, né? Tíquito, Tíquito, Tíquico, ele pudesse passar mensagens assim para outras pessoas também e alcançasse mais outras pessoas. E Paulo fez praticamente ali 4 viagens, né? Sendo a primeira viagem ao Chipre, né? Paulo esteve com Barnabé, outra pessoa, onde hoje ali o Chipre, né? É a atual Turquia, que aparece lá em Atos 13. Já a segunda viagem passou pela Ásia Menor e ele entrou na Europa pregando em Filipos, Tessalônica, Atenas e Corinto. Está lá em Atos capítulo 15 e capítulo 17. E na terceira viagem ele ficou no fortalecimento das igrejas, e uma delas é Éfeso, né, que ele fala em Atos 18. E já a quarta viagem a Roma, que está em Atos 27, 18, ele fez como prisioneiro, né? E de lá da prisão ele enviava cartas para os irmãos, para fortalecê-los na fé. O apóstolo Paulo, ele evangelizava de uma forma assim itinerante. Ele viajava constantemente como uma forma assim nômade, né? Ele fosse pelo mar ou pela terra, caminhando, e às vezes por terras acidentadas, montanhas, caminhos assim difíceis, né? E fazia isso por amor a Jesus para alcançar pessoas para o seu reino. Paulo pregou em mais de 50 cidades. Ele estabeleceu diversas igrejas, percorreu esses 21.500 quilômetros assim, com disposição, com perseverança, com amor, que é incrível, né? Uma pessoa ser assim, onde boa parte dessas viagens foi feita a pé, né? Que duraram assim de 1 a 4 anos ali caminhando pelas cidades, em estradas empoeiradas e com dificuldades extremas. O apóstolo dedicou a proclamar o evangelho da verdade, focando assim em grandes centros urbanos do Império Romano, utilizando ali das sinagogas para ele pregar para judeus, espaços públicos, né, como a Areópago, né, que tinha muitos gentios ali, estrangeiros, como nas cidades de Corinto e Éfeso, onde a mensagem se espalhava para outras localidades do interior, onde ele adaptava a linguagem da mensagem para o contexto cultural da região, daquela cidade, onde citava seus próprios poetas, né, filósofos, para depois ele introduzir o Evangelho. Paulo não só pregava, né, como estabelecia assim nas comunidades, onde ali tinham casas, núcleos de ensinos e multiplicação, eram outras formas também de ele pregava, nessas casas separadas de pessoas que eram batizadas, e ali eles formaram igrejas, grupos, né, para pregar o Evangelho. E após inaugurar esses lugares de evangelização, ele voltava sempre a esses lugares para a manutenção, né, do Evangelho, para ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente, para a manutenção da palavra, dar apoio, para fortalecimento desses irmãos, motivá-los a prosseguir na caminhada com Cristo. Porém, quando ele não conseguia voltar a essas igrejas fundadas, né, por algum motivo, que ele não podia ir lá, fosse talvez pela prisão que ele teve ou doenças, ele enviava cartas e epístolas mostrando que ele tinha um carinho, um amor enorme e amizade a todos esses irmãos, e que ele lembrava de cada um deles, que ele se importava com o bem-estar de todos. Em Colossenses capítulo 4, versículos 7 a 14, Paulo demonstra que o seu compromisso com o trabalho missionário era qualidade de evangelização, assim ele tinha uma equipe para auxiliá-lo. Ele não estava sozinho em seus esforços para alcançar pessoas. Ele tinha colaboradores. E por isso o apóstolo menciona na sua carta
uma equipe missionária que ela é composta por 9 pessoas. E isto aparece ali em 1 Coríntios 3, versículos 5 até 9. E devido à distância de que ele se encontrava, Paulo, assim, de algumas igrejas, algumas informações eram dadas pelos colaboradores oralmente, que às vezes escrito não davam entendimento, as pessoas não entendiam a mensagem. Considerando que o desejo de Paulo era de que as informações, as notícias, alentassem os corações desses irmãos e que eles se consagrassem a Jesus. E isso é mencionado lá em Colossenses capítulo 4, versículo 7 até 9, onde ele diz: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo informará. Ou seja, Tíquico era o colaborador que passava todas as mensagens, às vezes orais, para eles, que eles não tinham, às vezes, escrito. Né? Aqui Paulo, enviando uma carta à igreja de Colossos, ele menciona a eles que seu colaborador Tíquico iria informá-los verbalmente sobre toda a sua situação no cárcere, onde essa função de Tíquico era importante como um meio de manter laços de amizade com essas pessoas, né, e entre os crentes. Assim nós podemos extrair valiosos ensinamentos da maneira pela qual Paulo caracterizou o envolvimento desses colaboradores na missão do Evangelho, e ele elogia Tíquico, o chama de irmão amado, fiel ministro, conservo do Senhor, que ele fala em Colossenses 4:7. O nome Tíquico significa afortunado, era um homem consagrado, confiável. Ele foi um dos homens da Ásia Menor escolhido por Paulo para acompanhá-lo na viagem com a coleta de dados, né, para os crentes necessitados ali de Jerusalém. Está lá em Atos 24. Tíquico, como fiel escudeiro, esteve com Paulo durante a sua segunda prisão lá em Roma. E dali foi enviado para a igreja de Éfeso para fortalecer o trabalho missionário e passar a mensagem que esse consagrado Paulo a enviava através dele. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus ele tem seus colaboradores, pessoas consagradas, né? Assim como nós vimos ali Tíquico, né, que dava mensagem, pessoas amadas, né, pessoas que têm empatia, de sentir o que as outras pessoas sentem e que passa essa mensagem de Deus para elas, para que elas possam entender as Sagradas Escrituras. Essas pessoas também podem explicar as verdades bíblicas, né, que às vezes você não está entendendo. Que você tenha realmente um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.